Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. E continuando nossos estudos aqui em funções em Excel, eu tenho mais uma questão para vocês. Então, bora lá. A questão diz assim: no Excel 2019, existe uma função que permite a elaboração de testes lógicos, de forma que o software retorne um valor, caso este teste seja verdadeiro, ou outro valor caso contrário. A estrutura do teste descrito acima é... Pessoal, continuando aqui nossos estudos, tá? Nós estamos aqui na versão do Excel 2019, tá? E aqui a gente está estudando as funções do Excel. Então, o que ele está pedindo aqui? Ele quer uma função. Qual dessas funções aqui? Ele faz o quê? Um teste lógico. Nós já vimos na aula passada, tá? Esse teste lógico, ele vai retornar um valor caso seja verdadeiro, e o outro, se for falso, ele vai retornar outro valor. É basicamente isso que ele está pedindo. Tá? Então, aqui, pessoal, nós temos duas funções aqui, que ele está testando o C. Pessoal, pode verificar aqui que se a pessoa não souber como utilizar essa função C, ela fica muito em dúvida aqui, né? E temos essas outras duas funções que a gente ainda não viu e que a gente vai ver. Então, bora para a tela. Então, pessoal, só relembrando como que a gente utiliza a função C. Qual que é o primeiro argumento que ele vai pedir? Ele vai pedir o seu teste lógico. Tá? O segundo argumento é o retorno, pessoal. O retorno, caso ele for verdadeiro. E o terceiro argumento é o retorno, caso a sua função for falsa, tá? São esses três argumentos que a função C, ela retorna. E é a função C pede esses três argumentos nessa ordem, tá bom? E ele vai retornar o valor que você colocar aqui como verdadeiro, se esse teste for verdadeiro, e vai retornar o que você colocar aqui como falso, se esse teste for falso. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Toda função, começamos com igual, lá na sua célula, C, abre parênteses. Vamos testar aqui uma fórmula qualquer, né? 1 maior que 2. 1 é maior que 2. Aí, se for verdadeiro essa formulazinha aqui, né? O que a gente põe? 1 é maior que 2. Ponto e vírgula, caso contrário, ele vai falar 1 não é maior que 2. Tudo bem, pessoal? E aí, como resultado, vamos ter o quê? Essa função, essa fórmula aqui, ó, ela vai dar verdadeiro ou vai dar falso? Vai dar falso, então ela vai retornar o quê? Ela vai retornar isso aqui, tá? Esqueci de fechar aqui aspas. Então, quando eu der um Enter lá na minha célula, vai aparecer 1 não é maior que 2. Tudo bem? É esse o resultado que vai aparecer nessa fórmula do C. E aí, pessoal, a gente até já matou a questão, porque só pode ser
essa letra A. Porque aqui ele vai fazer o teste lógico. Aí você vai colocar o retorno se for verdadeiro. E aqui o retorno se for falso. Não tem como ser a letra B, tá? Aqui nunca vai ser o valor falso e aqui nunca tá trocado aqui, tá bom? Então, a letra A, a nossa resposta. Agora, pessoal, vamos entender essas duas funções aqui que o examinador colocou na questão. Então, bora para a tela entender o Conte C. Vem comigo. Conte C. O Conte C, pessoal, ele pede dois argumentos, tá? O primeiro argumento que o Conte C pede é uma matriz. Nós já vimos na aula passada que a matriz é o quê? É um conjunto de linhas e colunas de uma tabela, tá? E ele também pede outro argumento, que é o que a gente está contando. Então, vamos supor que eu tô com aquela tabelinha lá, tá? De estados. Lembra aquela tabelinha que eu coloquei? Ah, não vou colocar aqui não, senão vocês não vão colocar aqui mais pra cá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. Não tô conseguindo. Aqui. Tá? Aí, vamos supor que eu tenho aquela minha tabelinha. Tá? E aqui, nessa minha tabela, eu tenho a minha coluna A, minha coluna B, minha coluna C, minha coluna D. Na minha coluna B, eu tenho aqui os estados. E na minha coluna C, eu tenho os habitantes, quantidade de habitantes, tá? Aí aqui, pessoal, vamos supor que eu tenha... Nossa, ficou bem horrível, né? Cadê meu negócio aqui? Opa! Não tô achando aqui. Bom, pessoal, não dá. Ó, peraí. E aí, pessoal, perdi aqui, né? De novo. Aqui travou tudo aqui. Acho que minha internet tá meio bugada. Ó, então vamos lá pro Conte C de novo. Então, ele vai pedir a matriz e vai pedir a minha procura, tá? Então, eu falei como exemplo. Vamos ver se eu consigo fazer bem retinho aqui, que eu sou meio torta aqui, eu não consigo. Ó, a tabelinha aqui, tá? Aí, eu tenho aqui uma tabela com duas colunas. Aí, eu tenho o estado e tenho a quantidade de habitantes. Aí, eu tenho lá Rio de Janeiro, eu tenho São Paulo, eu tenho São Paulo de novo. Vamos supor que tem duas vezes aqui São Paulo, tá? Aí tem lá a quantidade lá de habitantes, eu sei lá quanto que tem, tá? Tô chutando aqui, qualquer coisa. E vamos supor que aqui tem algo para somar os dois aqui, os dois estados de São Paulo. Aí, aqui,
que ele vai fazer? Qual que é o objetivo dessa função do conte C? Ele vai procurar, por exemplo, se eu colocar aqui SP, ele vai procurar dentro dessa matriz as linhas que tem São Paulo. Ele vai me retornar a quantidade de linhas que ele achou. Tudo bem? Então, para ficar mais fácil, vamos colocar aqui como exemplo. Igual conte C, abre parênteses. Então, eu tô aqui na coluna A e eu tenho a coluna B, a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Então, qual que é a minha matriz? A minha matriz é A1 até B3, certo? A1 até a minha coluna B, a minha linha 3, ok? Ponto e vírgula, abre aspas, SP. Aí, qual que vai ser meu resultado? Depois que eu der o Enter lá na minha fórmula, ele vai me retornar 2 linhas. Tudo bem? Acho que ficou claro, né, pessoal, essa função conte C. Agora, vamos ver a outra, que é conte valores. A conte valores, ela já é um pouco diferente. Vamos ver o que ele pôs aqui, ó. Conte valores. Então, pessoal, vamos agora falar da função conte valores. Essa função conte valores, o objetivo dela é retornar a quantidade de linhas de uma matriz. Só que tem um pequeno detalhe dentro dessa função. Se tiver algum campo em branco, ele não vai retornar essa linha. Como assim, professora? Vamos lá. Tenho aqui a minha matriz, a minha tabela. Com 2 colunas. Várias linhas. Tá. Aí aqui eu tenho os estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo de novo. E aqui eu tenho uma linha em branco, tá? Aqui é a minha coluna A e a minha coluna B. Tenho aqui 5 linhas, tá? Então, eu quero contar a quantidade de linhas dessa matriz, tá? Só que eu não quero contar as linhas em branco, tá? Então, a conte valores, ela só pede um argumento, que é a matriz. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Conte ponto valores, e a gente vai passar como argumento. A gente vai pegar da coluna A, ó, linha 1, até a coluna B, linha 5. Então, a gente vai por A1 até 2 pontos, né? B5. Tá certo? E aí, quando a gente der um Enter na nossa célula lá no Excel, né? O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar 1, 2, 3, 4 linhas. Essa aqui ele vai simplesmente ignorar, não vai contar, tá? Então, como resultado, vai me dar 4 linhas. Ficou entendido, pessoal?
Então, é isso aí, pessoal. Ó, vamos voltar aqui na nossa... Vamos voltar aqui na nossa questão, né? Como eu havia dito. A correta, nosso gabarito é a letra A, tá? Acho que ficou bem entendido aqui a explicação, né? Da função conte-C e da função conte-valores, que a gente não tinha visto ainda. Que a gente só tinha visto na aula passada a função C. Pessoal, se ficou alguma dúvida, volta o vídeo ou vai lá no meu canal e assiste a aula 3. Que a aula 3 está bem explicadinha, tá? A gente fala bem detalhado dessa função C aqui, tá bom? Para não ficar nenhuma dúvida. Vocês estão vendo que a função C, ela cai bastante nas provas de concurso público. Então, é bom a gente treinar bastante essa função C para não ficar nenhuma dúvida e você gabaritar a questão. Tá bom, pessoal? Então, fica com Deus, um beijão e até o próximo vídeo com mais questões.